viver? Eu estou tão perdida. O que fazer? Oi, preciosa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui é a Mel, se você caiu de paraquedas, nós falamos de Jesus e aprendemos com a palavra para viver uma vida em santidade durante o dia a dia. Então não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar por dentro sempre que tiver novo vídeo aqui no canal. E se quer ficar mais pertinho, já me segue lá no Instagram, @melsouza, e vamos embora, porque o vídeo hoje é muito legal. Amiga, nessa jornada de rendição, uma coisa que eu e você precisamos aprender é que não tem como viver sem Jesus. Nada faz sentido sem ele. E para isso eu quero convidar vocês para ler comigo Filipenses 4, 6 ao 7, que vai dizer assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam o vosso pedido conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amiga, esse versículo nos ensina como viver. Caso se nós estivermos perdidas, existe uma receita de voltar. E também nos ensina o que fazer. E eu quero destrinchar isso aqui com vocês. Ele está dizendo que nós não devemos viver ansioso. Ele está dizendo que nós não devemos viver o dia de amanhã, porque nós só temos o hoje. E o amanhã pertence a Deus, ele ainda não existe. Então nós precisamos fazer hoje e agora o que nós podemos fazer hoje e agora, que é a parte possível. Mas o que é fora do nosso controle, a gente confia nas mãos do nosso Pai. Aquele que cuida de tudo e de todas as coisas. Então não importa, seja coisa grande, coisa pequena, não tem que ter o seu coração. Você não tem que perder a sua noite de sono, perder a sua vida pensando em como resolver aquele problema. E quando ele te ensina isso, ele ainda fala assim, ó: Seja os vossos pedidos conhecidos diante do Senhor pela oração e súplica com ações de graça. Então ele te ensina como viver e como não viver, e ainda te dá uma receita do que fazer. Você tá preocupado? Vá diante do Senhor e fala: Deus, eu tô preocupado por causa disso, 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 disso e disso. Eu não tô aguentando isso, isso e isso. Súplica, fica ali, ó, orando sobre isso, mas já fala assim, ó, a chave. Senhor, mas sobre tudo que eu te falei, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai trazer uma solução. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está trabalhando nessa situação. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é aquele que me ama. E você já começa a agir, ó, ação de graças. Você já começa a agir conforme uma pessoa que já tem aquele problema solucionado. Ah, não, eu preciso pagar a conta. Meu Deus do céu, não tem dinheiro. Senhor, eu preciso pagar a conta. Apresentou pra Deus, eu já te agradeço por essa solução que tá chegando. E vai viver como aquele problema já tivesse solucionado. Mas não dá. Dá se você for alguém rendido. Dá se você tiver confiança no seu Pai. Como que é viver como aquele problema tivesse solucionado? Não deixar essa paz que você tem embora por causa de uma dívida. Você vai fazer a sua parte, se for necessário vender alguma coisa, se for, mas sem aquele, sabe, entendendo que Deus está contigo. A gente vê isso aqui, ó: E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então significa que quando eu e você entregamos tudo nas mãos de Deus, o nosso coração, ele é guardado em Cristo Jesus. Porque o nosso coração é guardado em Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento humano nos abraça. E nós podemos entender que Jesus está cuidando daquela situação. E quando nós fazemos isso, gente, a gente conta testemunho depois. Então nós precisamos entender: eu tô perdida, eu não sei o que fazer, eu vou diante do Senhor, eu vou falar com Deus, eu vou conversar com Deus, seja qual for a situação. Ele vai me dar uma direção clara e específica no meu espírito para que eu haja. Então, amiga, não ore e já faça. Ore, esteja em paz, agradeça. Deus vai te direcionar. E aí você faz. Senão, por que você orou? A própria palavra diz orar e ter ação, mas não é orar e agir conforme você quer. É orar e agir conforme o Senhor determina. Mas a situação é urgente, o Senhor não me deu direção nenhuma. Tá, mas o que a palavra fala sobre essa situação? Então, existem coisas que você já sabe, que o Senhor já te entregou. Faça dentro daquilo que o Senhor já te entregou. Uma coisa que eu já falei aqui, que eu vou repetir, que quando a gente repete, a gente aprende, é o seguinte: você não consegue, amiga, não consegue a próxima direção se você não obedece a primeira. Então, se o Senhor já te falou uma coisa e você não fez, não espera milagre. Não espera a próxima. Ó, Deus falou pra Moisés, né? Moisés falou: Pô, Deus, e agora o que eu faço? Moisés, por que você ora a mim? Abre o mar. Ele já mandou passar, então vai, entendeu? Então se você não faz a sua parte, aquilo que Deus colocou pra você fazer, vai dar ruim, vai dar errado. Se o Senhor já falou pra você assim, ó: não quero que você converse com essa pessoa mais, e a situação tem a ver com essa pessoa, enquanto você não parar de conversar, o Senhor não vai te dar o próximo passo. Então, como viver dependente do Senhor? O que fazer se eu estou perdida? Correr para a dependência no Senhor. E o que fazer depois que eu já corri para essa dependência? Obedecer a ordem que Ele te deu. Mas Ele não me falou nada. Abre a Bíblia, vai pesquisar a sua situação dentro da palavra, vai buscar conselhos em pessoas que são mulheres de Deus, que vão te alertar dentro da palavra. E então você segue aquilo ali, se tiver o árbitro, que é a paz no seu coração, que é aquela paz que não é falta de problemas, mas é aquela paz tipo assim, cara, vai dar certo, Deus está comigo. Sem aquele negócio: volta, volta, volta. Porque o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos consola, ele é nosso amigo, ele está conosco 24 horas. Então, amiga, viva dependente do Senhor. Tenha a sua vida regida na oração, no propósito. Ah, é chato, é cansativo. Faz assim mesmo, porque Deus é contigo. Amiga, porque eu sei que Deus tem feito coisas maravilhosas e falado ao seu coração. Chegamos no último dia
dessa jornada maravilhosa. E eu quero te convidar, se você não assistiu, ir aqui no canal e assistir desde o começo para que você seja abençoada. Faça isso um dia de cada vez, não assista tudo de uma vez não, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, vai fazer uma trabalhadinha aí na sua vida, porque a gente fala de várias áreas, tá? Amiga, hoje eu quero trazer para vocês o conceito do rendidas ao Senhor. Quero trazer para vocês a base de rendição. O que é? É entrega. Eu quero te dar alguns conselhos pessoais que eu vivi, mas fundamentados na palavra, para te ajudar a entender que não é só 21 dias, mas a sua vida até o dia que Jesus voltar ou te recolher tem que ser de rendição. Porque se você é uma filha que ama o Senhor, você depende dele, você necessita dele, você respira ele, entendeu? Então bora comigo para a palavra. João 15:5, um versículo que eu amo, que está escrito assim: eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está nos ensinando que ele é a videira que está conectada no Pai, e que eu e você, nós somos os ramos do Senhor. E se nós não estamos grudados nessa videira, nós estamos com um galho seco, sem vida, sem direção, perdido. E é necessário se render, é necessário estar grudada nesse galho que recebe seiva do Pai e que manda seiva para você. O que é seiva? Alimento, direção, resposta, clareza. Eu te falo, amiga, uma mulher rendida ao Senhor, uma mulher que está nos pés de Jesus, ela não é uma mulher desorientada, porque Jesus é o oriente dela. Ela não é uma mulher desnorteada, porque Jesus é o norte dela. Ela não é uma mulher sem direção, porque Deus dá a direção. É aquela mulher que tem prazer em falar do Senhor. É aquela mulher que a alma dela salta de alegria só porque ela entende que a presença do grande eu sou está dentro dela. Então, como que eu posso fazer para ter uma vida de rendição? A primeira coisa é se entregar ao Senhor com o coração aberto. É falar para Ele como que está agora, hoje, a sua vida. E pedir a Ele para que Ele te ajude, para que você seja uma mulher rendida a Ele. Uma mulher que não está apegada a nada e nem em ninguém. Se Deus falar, eu não quero mais, você sai. Se Deus falar assim, eu não quero essa amizade, você vai embora. Às vezes, como mulheres rendidas, a gente dá uma resistência, mas como a gente é rendida, a gente se rende no final. É literalmente quando o ladrão chega e fala, perdeu, perdeu. Depois você levanta as mãos que você está rendida. É assim, só que Jesus não é ladrão. Ele não chega tomando, você é o que oferece. E quando você oferece, Gálatas 2:20, você não vive mais, mas Cristo vive em você. E a vida que agora você vive na carne, você vai viver pela fé no Filho de Deus. E aí quando Jesus chega, ele te convence, o Espírito Santo, do que é errado, da justiça, do pecado. E você começa a ficar tão apaixonada por Jesus e vê, sabe, e vai crescer naquela intimidade. Você conversa com ele te responde, ele envia pessoas. Você pensa, ele já faz, ele já fala. Porque vocês estão na mesma sintonia, no mesmo propósito. Então eu quero te dar aqui hoje alguns exemplos de como que você pode fazer. Amiga, pra mim, não funciona se eu não acordo algumas horas mais cedo. A casa tá dormindo e eu acordo mais cedo. Eu acordo às 4 horas, tá todo mundo dormindo, eu venho falar com meu amado, eu abro a palavra e eu começo a ler, eu vou pensando, Deus, eu tô errando nisso aqui. Cada coisa que eu vou lendo, eu vou falando, Deus, eu tô errando nisso aqui. Pai, olha, eu não quero ser assim não, Jesus. Isso. Olha, Pai, tá tão difícil isso pra mim. Ah, Senhor, aconteceu isso ontem. Ah, Deus, de acordo com o que eu vou lendo a palavra. E depois que eu li aquela palavra, eu orei aquela palavra, eu falo, Jesus, meu dia está em tuas mãos, eu te agradeço, vamos louvar o Senhor. E aí eu já entrego os meus compromissos pra ele. Por quê? Porque eu entendi que eu só tenho aquele dia. E eu tenho 24 horas pra viver de forma maravilhosa. Porque cada dia é um presente que o nosso Pai nos entrega pra que a gente desembrulhe e viva conforme a vontade dele, sabe? Quando você vive assim, você não vive pressionada pelas coisas do passado e nem do futuro. Porque você sabe que Deus te entregou um presente. Quando você desembrulha ele durante cada hora do dia, você tá descobrindo o que o seu Pai preparou pra você, sabe? Então, uma mulher rendida, ela toma um café em paz. Ela ouve a família, é uma mulher que está conectada com o Pai, então ela tem uma graça para suportar pesos, problemas, ela consegue passar por dificuldades que ninguém passaria, porque Deus está ali visivelmente do lado dela. Uma mulher rendida, ela não vive acelerada, ela não vive cansada, ela vive entregue. E ainda que a ansiedade bata, o medo bata, ela sabe que ela tem um lugar de refúgio, que é o Pai dela. Ela tem um lugar de acalento, que é os braços do Senhor, e a Bíblia fala, olha pro alto, de lá vem o teu socorro. Então ele sabe que nós, rendidos, passaríamos por momentos difíceis, mas ainda nos momentos difíceis, nós conseguimos suportar, porque Deus está conosco. Uma mulher rendida, ela tem uma prática de jejum para que ela se torne sensível ao Senhor. Ela ora. Uma mulher rendida, ela é entregue. E eu falo para vocês porque um dia o Senhor, ele me chamou. E quando ele me chamou, ele me disse que eu não veria alguns frutos, mas eu sou apenas um ramo. Ele é a videira. Não importa quem vai plantar, quem vai regar, ele vai dar o crescimento. E que não era pra mim ficar preocupada com nada, que o que eu precisava fazer era só estar conectada com ele. Então eu quero falar isso pra você, sabe? Talvez hoje você tá preocupada com tantas coisas sobre como fazer, o que fazer, se vai dar certo, se não vai dar certo, que você tem que fazer acontecer na vida do outro, que você tem que ajudar o outro. Não, irmão. Você é um ramo, e um ramo não faz nada. Quem faz é a videira. Você só precisa estar conectada nele, porque se você está conectada nele, a seiva dele já passa em você e automaticamente já cai no outro. E o outro fica, nossa, como que você sabe? Você me ajudou.
e você tributa a glória para Deus, porque é a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então hoje eu quero fechar com chave de ouro dizendo para você, de tudo que você pode ser nessa vida, amiga, você é filha amada de Deus, e isso te basta. Então se renda a Ele. Eu não sei quais problemas você está enfrentando, eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei que existe um Pai que está no secreto te esperando. Volta para lá, ora com qualidade, ora com intensidade, lê a Bíblia com qualidade. Meu, eu não consigo, eu tô fria. É assim, vai e fica ali, e vai acontecer. Se entregue ao Senhor, renuncie às coisas que têm roubado o seu tempo de qualidade com o Senhor, porque mais vale um dia na presença do que 1000 anos longe do Senhor. Então, amiga, eu espero do fundo do meu coração que essa jornada tenha trago clareza na sua vida, que essa jornada tenha trazido sobre você um pouco do que é o reino, porque ele é vasto, ele é grande, não tem como a gente trazer com tanta imensidão. Mas hoje, o conselho que eu quero te dar, tudo que nós estudamos aqui, nada disso você vai conseguir fazer se você não estiver firmada e alicerçada no Senhor. Se você não estiver rendida a Ele. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é o exercício que eu deixo hoje para você. Estude cada capítulo do Provérbio 31, cada versículo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Aquela mulher, ela era uma mulher que fazia muitas coisas. E todos viam graça. Porque a beleza dela não era vã, não era passageira. Ela temia ao Senhor. Você é uma mulher virtuosa. Então tema ao Senhor. Recomece, pare, descanse. Mas ouça a voz do Senhor. Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Foi um prazer ter você até aqui. Tchau!